Vamos pegar aqui esse bombeiro. Esse bombeiro, ele vai apagar o fogo da casa, não vai? Você concorda comigo? Ele vai apagar o fogo, mas a casa vai cair. Agora vamos pensar isso no universo das propriedades. Imagina quantas propriedades que vocês conhecem que estão igual esse bombeiro aqui. Está folgado lá, na cadeirinha, tomando uma aguinha fresca, gelada, a casa está caindo. E ele jura que ele está tentando apagar o fogo. Não está, né? Olá, vamos estar falando hoje sobre o evento Pastagem, Gestão e Lucro. Por que eu, Dr. Pastagem, criei o evento Pastagem, Gestão e Lucro? Fui em um evento em produtividade em São Paulo, e isso me chamou muito a atenção, o quanto dinheiro, o quanto a gente pode melhorar a nossa gestão. Isso eu como empresário, como dono da empresa, Dr. Pastagem. E aí pensei, por que não criar eventos semelhantes para os produtores? Mas não um evento que a gente tenha uma palestrinha de 15 minutos do produtor e é aberto para 2 perguntas. Não, vamos fazer um evento diferente. Por quê? Se for para fazer o mesmo que todo mundo, não tem função. Para que fazer? Aí veio a ideia da gente criar um pastagem, gestão e lucro. A gente trabalha com um sistema de pasto com suplementação. São mais de 15 anos de trabalho a campo e várias histórias com produtores. Onde o Dr. Pastagem, criando uma metodologia, ele não ficou preso só a um sistema. Qual foi a grande sacada? Foi aprender com os brasileiros, e aí tem o professor Vidal, tem Arthur, André Novo, toda a parte do projeto Balde Cheio, a parte de ter oportunidade, depois do digital, estudar com professores internacionais, aí aprender nutrição com os Estados Unidos, e ver tudo que a gente pode adaptar do sistema de confinamento para as propriedades, sistema pasto com suplementação, ter a oportunidade de aprender com os neozelandeses a parte de manejar pastagem, e também passando por Israel para pegar toda a parte de combater estresse térmico. Então, nessa união dessas 4 metodologias, a gente acabou criando uma metodologia própria de trabalho e agora cada vez mais escalando o negócio, ajudando muitos produtores também no digital. Uma coisa que a primeira prefeitura que me chamou para fazer um treinamento em grupo foi a prefeitura de Planalto, no Paraná, onde a gente começou a desenvolver um trabalho. Antes de começar o trabalho em Planalto, para desenvolver esses trabalhos, eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que foi meu mentor durante alguns anos, foi o Naldo Dalmaso, um engenheiro agrônomo, que ele teve a oportunidade de visitar a Nova Zelândia na década de 80. Ele era coordenador da Sadia, na área de frangos, na área de extensão rural. Eu tive o prazer de ele me orientar por algum tempo, e ele me passou um material incrível sobre gestão, onde ele ensinava a como os neozelandeses tinha a parte de trabalho individual e tinha a parte em grupo. Então, quando eu recebi o primeiro desafio para trabalhar em grupo, foi fácil a gente desenvolver isso, porque a gente já tinha uma base que veio lá de fora dos neozelandeses em como a gente desenvolver esse trabalho. Depois veio a questão da pandemia. Opa, pera lá. Até foi uma lembrança legal que há 2 anos atrás foi a nossa primeira consultoria online com um produtor do Rio Grande, e hoje, quando a gente soma todos os nossos trabalhos com produtores online, hoje passa de 200 produtores nos vários programas que a gente vem desenvolvendo. E como diz o seu Sérgio, lá de Dom Pedrito, qual que é a minha função? Minha função é criar pedra no sapato de vocês. Eu tenho que colocar pedra no sapato de vocês, porque às vezes a gente fica numa zona de conforto. E quando a gente sai, vocês estão aqui à noite, acompanhando um evento sobre pastagem, gestão e lucro. Já são produtores diferenciados, já são acima da média da região de vocês. Se vocês saem da casa de vocês, o que vocês vão encontrar? Provavelmente vocês vão encontrar produtores que não acreditam em pastagem, não acreditam em gestão, muito menos que o leite dá lucro. Então, vocês já são acima da média. Então, qual que é a minha função? Eu tenho que criar eventos que possam tirar vocês da zona de conforto, para mostrar que vocês podem mais. E assim a gente está em mais um evento do Pastagem, Gestão e Lucro.
E o pastagem, gestão e lucro não vai só trazer a parte técnica. A gente vai ter sempre um profissional da área de humanas junto. Por quê? Todo mundo fala que a coisa mais importante que a gente tem é as pessoas. Mas beleza, são as pessoas. Mas como que nós estamos desenvolvendo essas pessoas? Está lá um agrônomo que sabe falar de pastagem, que sabe falar de gestão? Pô, eu não sou expert em pessoas. A gente tenta aprender mais todo dia, mas sempre tem um profissional que é muito mais capacitado que nós. Então, cada evento do Pastagem, Gestão e Lucro vai ter um profissional específico para tratar essa parte de desenvolvimento pessoal. Junto com isso, nós vamos ter uma outra parte, que são 2 casos de produtores. Um produtor que tem uma produção, uma média das vacas um pouco menor, e um outro produtor que já está em outro patamar. E aí nós estamos falando de 2 propriedades, uma que começou ali um pouco abaixo de 10 litros de leite, e uma outra propriedade que já começou com 19 litros de leite. E ambas cresceram. Para mostrar que todo mundo pode crescer. Ah, eu estou com 20 litros, 22 litros, não posso crescer na minha propriedade. Pode. Um produtor saiu de 19 e foi para 30. E aí, será que eu não posso melhorar um pouco mais o meu manejo na propriedade? E o pastagem, gestão e lucro, como eu falei antes, ele não vai ser 15 minutos ouvindo o produtor. A gente vai ter 1 hora com cada produtor, num formato do Meet, um formato também de mentoria, de perguntas e respostas. E depois de cada caso de produtor, vai ter mais 1 hora comigo para tirar dúvida sobre os sistemas das propriedades, mais alguma dúvida que tiver com o produtor. Então, ele é um evento onde a gente vai ter desde a parte de desenvolvimento de pessoas, o que a gente precisa fazer para a gente ser um produtor, ser uma produtora melhor, para a gente não entrar em zona de conforto. E depois a gente vai ter 2 casos de produtores em estágios diferentes, com produção diferente, para mostrar que é possível a gente conseguir aumentar a renda. E nesse pastagem, gestão e lucro, em especial, a gente vai ter produtores que aumentaram a produção muito rápido. São produtores que participaram no pastagem, gestão e lucro de maio e já vão poder compartilhar o caso com a gente. Então vai ser fantástico, assim. Muita gente fala, mas é só o outro que cresce, só... você também pode crescer. O que você tem que dizer? Diz o sim para você. Bora, vamos construir. A gente vai ver 2 histórias. A gente vai ver a história da Bruna, vai ver a história do Júnior Zato, produtores que já vinham trabalhando bastante, mas faltava virar aquela chave na propriedade. E aí eles viraram essa chave e vão contar para a gente, no dia 8, um pouco mais desse trabalho que eles vêm desenvolvendo. Aqui uma propriedade do Rio Grande do Sul, é uma área de gigas, olha que bacana, né? Propriedades aí chegando a 10 UA por hectare, as vacas bonitas, uma pastagem bonita, mas para chegar nisso aqui, tem todo um processo para a gente cuidar de fertilidade do solo, de manejo, e os produtores que a gente tem a oportunidade de trabalhar, sempre é bem claro, principalmente agora, nesses projetos com mentoria, o que faz a diferença? Faz a diferença o que você faz entre um encontro e outro. O que eu mais gosto do projeto online que a gente vem trabalhando é que, muitas vezes, no presencial, o produtor ele faz as coisas para o técnico ir ver na propriedade. E no online, não. No online, o produtor é você com você mesmo. Isso eu acho fantástico, porque é gostoso fazer visita física, mas como em 15 anos de campo, o que acontece? Muitas vezes o produtor ainda não criou aquela consciência, aquela maturidade, ele faz a coisa para o técnico ver. A partir do momento que o técnico não vai mais na propriedade, geralmente o que acontece? Aquele produtor ele tende a fazer o que ele fazia antes. E no projeto online ele não tem isso, então você faz para você mesmo. E isso é incrível. Tem uma frase que eu gosto muito, aprendi ela com o Christian Barbosa. O resultado é diretamente proporcional ao esforço direcionado. Vamos pegar aqui esse bombeiro. Esse bombeiro, ele vai apagar o fogo da casa, não vai? Você concorda comigo? Ele vai apagar o fogo, mas a casa vai cair. Agora vamos pensar isso no universo das propriedades. Imagina quantas propriedades que vocês conhecem
que estão igual esse bombeiro aqui. Tá folgado lá, numa cadeirinha, tomando uma aguinha fresca, gelada, a casa tá caindo. E ele jura que ele está tentando apagar o fogo. Não está, né? E no Pastagem, Gestão e Lucro e das mentorias que a gente trabalha, a gente vai direto ao ponto. Não tem nada de rodeio. O que a gente precisa para obter resultado na propriedade? Chega de firula. A gente precisa ter foco para não deixar isso aqui acontecer. E nós, da nossa parte, a gente vai dar tudo o que é necessário de conhecimento dentro de uma metodologia para a gente conseguir mudar esse jogo. O que eu aprendi nesses 42 anos de vida? E até no treinamento que eu estava no Rio de Janeiro agora, o pessoal falou, Juliano, e qual que é a sua frase? O que você trabalha? O lucro é diretamente proporcional ao conhecimento aplicado por hectare. Ah, mas podia ser produtividade? Ah, podia, mas produtividade não é lucro. Qual que é o nosso foco no final de tudo? E por que eu tenho trabalhado somente nos últimos anos para cá com pastagem, leite e pastagem e sistema de pastagem com suplementação? Por quê? É onde eu consigo trabalhar com um sistema mais resiliente na propriedade, é onde eu consigo se deixar uma margem de lucro maior. Atendo o confinamento? Atendo os confinamentos de Santa Catarina e aqui no Paraná. Vou aumentar? Não pretendo aumentar. Quero trabalhar com um sistema com pasto com suplementação, pensando principalmente o quê? Em aumentar a quantidade de lucro de vocês. Quais são os desafios? Independente da região do mundo que a gente vai estar. Isso aqui é atemporal. A gente vai passar anos e anos e anos e não muda. O que a gente precisa? Aumentar a produção de matéria seca por hectare. O que é a matéria seca? É eu pegar a planta lá com água, retirar toda essa água, vai ficar a matéria seca. Qual que é o nosso desafio? Aumentar a produtividade de matéria seca por hectare. Depois que eu conheci o Michael Newman, coloquei matéria seca digestível. Não adianta eu produzir bambu e dar para essa vaca. Isso não vai ser digestível. Então, aumentar a produção de matéria seca por hectare. Quanto mais digestível for essa matéria seca, melhor. Por quê? Eu aumentei a produção de comida, automaticamente eu consigo aumentar a quantidade de vacas em lactação por hectare. Se eu tenho vaca de cria. Se eu tenho boi, engorda a quantidade de boi por hectare. Por quê? Se eu conseguir fazer isso, eu fecho essa conta. Do outro lado, eu consigo aumentar a produtividade. Aprendi com o Robert Wong, tem um livro dele chamado Sucesso está no Equilíbrio. E todo no livro ele separa em trilogias. Então, aqui eu separei uma trilogia. Não tem como quebrar isso aqui. Eu vou ter que aumentar a quantidade de matéria seca, sim, se eu não respeitar a minha fertilidade do solo. Se eu não respeitar a análise do solo e não entender bem de fertilidade do solo e qual é o meu potencial de pastagem, o que vai crescer na minha região, eu tenho água para irrigação e não tenho água para irrigação, qual que é meu solo? É solo mais arenoso, mais argiloso? Então eu tenho que entender disso, senão eu não consigo aumentar a quantidade de matéria seca por hectare. Depois não adianta eu tenho lá uma propriedade de leite, se eu não cuidar da estruturação de rebanho, toda uma composição de rebanho, se eu não tiver acima de 50% de vacas em lactação no rebanho, a conta não vai fechar. Se essa conta não fecha, não aumenta a produtividade. Se eu não aumento a produtividade, vamos adubar milho agora? 8, 9 mil reais por hectare? Vamos adubar pastagem? 6, 7, 8 mil reais por hectare? Não consegue. Por que você não consegue? Porque a tua produtividade é baixa. Fazendo vários diagnósticos de propriedade, tem uma conta que é bem legal a gente fazer. O que acontece? Eu tenho 3 tipos de produtores. Quando a gente faço uma pergunta lá, quantas vacas você tem? X. Vamos lá, eu tenho 20 vacas. Que área você tem? Eu tenho 20 hectares. Então, eu tenho uma vaca em lactação por hectare. Geralmente, esse cara tem uma média boa. Ele vai ter lá, às vezes, 20 litros, 25 litros. Só que isso que acontece, a produtividade é baixa. Sozinho, o produtor chega até uma vaca e meia em lactação por hectare, 1,6 vaca em lactação por hectare, com uma média boa na propriedade. Geralmente, beleza, eu aprendi o caminho das pedras, estou aumentando a produtividade, eu vou aumentar a vaca. O que acontece? Esse cara vai a 2,5 vacas em lactação por hectare, se ele não adubar corretamente, a média da propriedade cai. Por que a média da propriedade cai? Porque eu não consigo produzir matéria seca de qualidade. Aí ele fica escravo de quem? Fica escravo da fábrica de ração. E aí o custo não fecha.
Então, para a gente conseguir chegar ali a 2,5, 3 vacas em lactação por hectare, eu tenho que fazer um trabalho muito sério e ético de adubação, senão eu não consigo chegar. Aí eu não consigo produzir comida, a minha média cai, ou a minha média cai ou eu fico escravo da ração. Ah, mas Juliano, eu tenho 3 vacas em lactação por hectare, tenho uma média superior a 20 litros, e de tudo que eu ganho, 50% vai pagar despesa, o resto sobra. Perfeito, meus parabéns. Se você já está aí, ótimo. Se você não está, a gente tem a metodologia de fazer você chegar lá. Então, basicamente, esse é o desafio que a gente precisa fazer e conduzir as propriedades para desenvolver. Gosto demais dessa fotografia do iceberg. Porque, às vezes, quando vocês veem um vídeo aqui no YouTube, ou vê uma foto no Instagram, ou no Facebook, o que acontece? Nós estamos vendo só a ponta do iceberg. A gente não está vendo toda a estrutura por baixo. Quando a gente olha uma propriedade de leite de sucesso, e a gente vai ter 2 produtores que cresceram. Por que eles cresceram rapidamente aí? 120 dias, mais de 40% de aumento de produção de leite. Por quê? Teve um processo que foi feito. Se a gente lê só, beleza, eles cresceram, mas como que eles cresceram? E no Pastagem, Gestão e Lucro, vocês vão ter a oportunidade de fazer perguntas diretamente para eles. Todo sucesso faz parte de um processo. Não tem como eu crescer em nada na vida se a gente não seguir um processo, se a gente não seguir um caminho. A natureza tem seu tempo, não tem como a gente pular etapa. Para quem acredita em produto milagroso, fórmula mágica, pastagem, gestão e lucro não é para você. Se você é uma pessoa que acredita em processo, que tudo tem seu tempo, que a gente pode mudar o jogo desde que a gente consiga trabalhar com adubação, com colheita de pastagem, ótimo. Pastagem, gestão e lucro é para você. Os projetos de mentorias que a gente tem é para você. E equipamento? Equipamento é ferramenta, não é solução. Estou cansado de ver por aí muita gente confundindo equipamento como solução. Já visitei propriedades, fiz diagnóstico de uma propriedade uma vez, e falou, Juliano, eu vejo nos seus vídeos que Tifton 85 irrigado é a melhor coisa do mundo. E se eu fazer um lanche ali às 10 horas ou meio-dia para as vacas, onde eu tenha aspersão e ventilação na vaca, é fantástico. Seria uma das últimas coisas para a gente fazer na propriedade, depois que a gente adubou, colheu o pasto na hora certa, está adubando milho, está fazendo todos os processos de silagem correto, estamos fazendo uma boa mistura. Só que eu não estou tendo resultado. Eu falei, óbvio, cara pálida, que não está tendo resultado. Por quê? Tu está confundindo equipamento com solução. Beleza, eu tenho os equipamentos, mas como que eu estou fazendo o manejo? Como que essas peças estão se engrenando no dia a dia na propriedade? E aí a conta não fecha. Posso ter as coisas? Posso. Posso ter equipamento? Posso. Mas sempre lembrando que ele é ferramenta. Ele não é solução para todos os problemas na propriedade. E aí a gente cansa de ver irrigação, cansa de ver ventiladores, aspersão, jogado fora. Então, assim, tem que cuidar, cuida muito. Dinheiro, como diz o Márcio Urso aqui em Ampere, no Paraná, dinheiro, palavra e paulada não volta mais. Então, tem que tomar cuidado do que eu estou fazendo na propriedade. Olha que propriedade bacana. Tem a propriedade do Rude Mauro, em Bom Jesus. Tive a oportunidade de trabalhar nela de 2010 até 2014. Uma propriedade incrível, 4,5 hectares. Mas olha que bacana toda a parte de manejo de pastagem. Na parte mais alta da propriedade, ele tinha cana para correr das geadas. Depois ele tinha uma parte aqui onde tinha milho e ele plantava vezes vem no inverno. Depois tinha uma outra parte aqui que tinha mombaça. Depois foi mudado para os gigs para a gente fazer a sobressemeadura de aveia vem. 3 sistemas com Tifton 85. Aqui, lote 1, as vacas que davam mais leite caminhavam menos. Lote 2 e lote 3. Como que ele começou a propriedade? Fazendo um primeiro sistema, depois foi para o segundo, dando um passo por vez, confiando no processo. Ele tinha um norte para chegar. Qual que era a meta do Rude? Chegar a 500 litros de leite por dia nessa propriedade.
Assim, mas olha o manejo de pastagem, né? Toda pastagem desenhada em mosaico, né? Cada sistema aqui, a gente consegue enxergar o mosaico da região. E uma coisa que é bacana, né? Mas o Rude tem irrigação em toda a propriedade? Não tem. Ah, mas choveu só aqui? Será que Deus foi tão bom com ele que mandou chuva só para esse quadrado aqui de 4,5 hectares? Olha a importância do manejo, né? E quando você olha na volta, quando você sai da sua realidade e você olha na volta, infelizmente, a gente enxerga muitas pessoas não fazendo nada, não acreditando na atividade. Em compensação, do outro lado, a gente tem uma comunidade de produtor que estão andando numa velocidade e estão crescendo, fantástico. Em qual cenário você está na sua região? Você está num cenário onde o leite é uma escravidão ou você está num cenário onde tem produtores crescendo e prosperando? Se você quiser fazer parte de uma comunidade de produtores que estão crescendo e prosperando, fica o convite. Vamos dar esse passo com a gente. Preenche o formulário, a gente vai ter o Pastagem, Gestão e Lucro, e a gente tem as várias mentorias, né? Tem o Mapa do Sucesso, tem a mentoria Doutor Pastagem. Com certeza a gente pode construir um futuro mais próspero para você e sua família. Ah, mas trabalhar com manejo intensivo de pastagem, com 10 OA por hectare, eles vão destruir o solo. Destrói nada. Se a gente faz um trabalho correto de manejo de pastagem e adubação, a gente vai aumentar nível de fertilidade, aumentar nível de fertilidade. Se a gente faz um trabalho correto de adubação, a gente vai aumentar os níveis do nutriente no solo e a gente vai estar aumentando a matéria orgânica. Olha que foto bonita. Isso aqui era uma foto de propriedade que no início a gente batia no chão, era como se batesse na mesa. Duro, seco. Depois de 4 anos de trabalho, olha que coisa mais linda. Então isso é possível de construir desde que a gente trabalha com a metodologia correta e com critérios de adubação e manejo. Então a gente consegue construir toda uma vida microbiológica no solo mais saudável, mais sustentável. Para a gente conseguir, até há 2 anos atrás, até abril do ano passado, a gente só trabalhava na consultoria 1 a 1 e tinha trabalho com os produtores. Só que era ilógico eu pegar todo esse aprendizado que a gente tem mais de 15 anos e ficar preso só à consultoria 1 a 1 e alguns treinamentos de prefeituras. Aí o que eu fiz? Acabei criando os vários eventos. A gente tem o Pastagem, Gestão e Lucro, onde sempre a gente vai ter um profissional do desenvolvimento pessoal para a gente fazer que vocês consigam entender melhor a como se desenvolverem. A gente vai ter também depois 2 produtores contando como que eles estão aumentando a produção na sua propriedade, trabalhando com gestão e a parte de lucro e manejo, como a gente está tirando mais da mesma área. Acho que esse é o grande legado que a gente deixa para todos vocês. É pegar a área que vocês já têm hoje e, dependendo da produtividade, aumentar em 2, 3 vezes a produtividade. E aí a gente consegue aumentar bastante o lucro de vocês. A gente tem uma mentoria de uma tarde, que é a mentoria do Tifton 85, onde a gente só discute manejo de pastagem e adubação. A gente tem o mapa do sucesso da propriedade, onde a gente tem 5 encontros. Cada encontro do mapa do sucesso da propriedade tem um tema específico para a gente discutir. O primeiro encontro é manejo, são 4 horas discutindo manejo. Depois é adubação, mais 4 horas discutindo adubação. Depois discutido manejo e adubação, a gente vai discutir dieta na propriedade, como que a gente pode otimizar a dieta da propriedade. Junto com isso, 4º encontro, a gente vê índices zootécnicos. Se a gente fizer tudo isso correto e não cuidar índice zootécnico, a gente coloca todo o nosso lucro embora. E a gente fecha o último encontro com planejamento de propriedade. É um mapa do sucesso incrível. A gente tem conseguido transformar muitas propriedades. Agora, com a turma 2, a gente está com um aumento aí de 50% do leite em média desses produtores. Fantástico. O programa aí de 5 encontros, a gente tem transformado muitas propriedades. E para andar junto com vocês, onde a gente vai tirar a dúvida ali do dia, dúvida do momento, a gente tem a mentoria Doutor Pastagem, onde a gente tem 2 encontros por mês.
nas propriedades. Todo mundo que entra na mentoria do Dr. Pastagem tem de bônus o planejamento individual da propriedade a cada 6 meses. E aí, agora a gente está montando também, a equipe está crescendo com mais técnicos, a gente está organizando um checklist para a gente fazer, mesmo a gente tendo 2 encontros por mês, a gente vai ter um checklist de um técnico parceiro para estar fazendo com vocês, para a gente não deixar dinheiro na mesa. A gente vai ter que otimizar cada vez mais o nosso tempo, que é escasso, e o nosso recurso, para fazer que mais resultados apareçam e a gente possa cada vez ajudar mais na tomada de decisão nas propriedades. Então, para quem fizer sentido algum desses programas, para quem fizer sentido esse tipo de metodologia, que não é ao acaso, é uma metodologia que vem sendo construída ao longo, só de consultoria, são mais de 5 anos, que a gente vive em propriedade de leite, são 42 anos vivendo em propriedade de leite, com muitos erros, muitos acertos, e com 15 anos de planilha de custo estruturada, onde a gente sabe até onde, o que a gente pode gastar com adubação, o que a gente pode gastar com ração, o que a gente pode gastar com medicamento, outros custos. Então, a gente tem tudo isso já mapeado. Já peguei propriedades que às vezes só faltava investir um pouco mais em adubação. O cara, pô, Juliano, vou ter que gastar mais. Eu falei, vai, gasta um pouquinho mais em adubação, vamos ver onde a gente pode chegar. E aí, puf, a renda aumenta. Já teve propriedades que a gente teve que reunir com toda a família e falou, ó, galera, ó, nossa meta de gasto do ano é X com adubo, X com medicamento, X com ração. Por quê? Eram produtores que queriam, às vezes, estavam naquela ânsia de querer crescer muito rápido e colocavam a carroça na frente dos bois. Falei, meu, vamos, calma um pouquinho, aqui está a nossa meta de gasto anual, de gasto mensal, vamos buscar essa meta? Beleza, vamos lá. Metas de investimento, então tudo isso a gente já tem parâmetros. A gente precisa olhar o leite como realmente uma empresa. E ele é uma empresa milionária. Dependendo o valor da terra que você tem alguns milhões investido na propriedade. E quando a gente olha o planejamento de propriedade, toda propriedade hoje de 20 hectares, a gente consegue faturar muito mais de R$1 milhão por ano. Se a gente trabalhar com sistema de pasto, com suplementação, trabalhar com a família, e você fizer o manejo correto, de tudo que você ganha, 50% vai pagar a despesa. Se a gente ter critérios para investimento, em torno de 10% vai para investimento e sobrar 40%. Então, 40% de 1 milhão é 400 mil. Se você já está lá, muito bem, parabéns. Se você não está lá, opa, dá para a gente construir junto. A gente está aqui para ajudar vocês. Vai ficar um formulário aqui abaixo desse vídeo, vai ficar os links para você acessar. Conte com a gente. Um forte abraço e até a próxima.